Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, esse programa da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, também disponível na Rádio Assembleia, no YouTube, para você poder compartilhar o nosso link com todos os seus amigos e familiares. E nós estamos no mês de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, através da campanha Junho Prata, instituída por meio de lei estadual. Temos também, neste período, o trabalho aí da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa, coordenada pelo deputado Renato Câmara, aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e é esse o tema que a gente vai tratar nessa edição do programa. Com a gente, um bate-papo com a professora doutora Débora Teixeira da Cruz. Ela é especialista aí em saúde, especificamente envolvendo os idosos, o envelhecimento e também a doença de Alzheimer. A gente vai falar mais especificamente sobre esse público, tendo em vista também a nossa campanha Junho Prata, uma vez que a Débora também é membro da Frente Parlamentar. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada pela sua participação com a gente. Bom dia, Lívia. Bom dia, pessoal que está nos ouvindo. É sempre um prazer falar daquilo ou dos processos que nós amamos e que estamos envolvidos para uma causa social do bem-estar do idoso. E realmente o Junho Prata representa aí os cabelos prateados, o embranquecimento desses cabelos, e isso faz com que nós debruçamos um estudo voltado para esse tema, que é de suma relevância na atualidade, um trabalho multidisciplinar, e com essa apresentação, acredito que nós possamos aí, em tempos de pandemia, destrinchar algumas ideias, alguns ideais, para que a população tenha conhecimento dos processos que estão acontecendo. E falando em pandemia, gostaria de começar tratando a respeito disso, justamente porque os idosos são aqueles mais vulneráveis, aquele público que tem que ficar exclusivamente dentro de casa, porque tem mais risco realmente aí de um agravamento, caso chegue a pegar a Covid-19, e bate uma sensação de medo nesses idosos. Como é que eles se sentem justamente por ser esse público vulnerável à doença e que exatamente pode fazer com que eles venham a óbito? Exatamente, Lívia. É um momento de pânico, é um momento de estresse. Na natureza do ser humano, nós já temos aí uma observação que o ser humano, na sua vivência, ele já tem um declínio, ele tem uma curva característica onde desenvolve. Então, nós temos aí o desenvolvimento 1, depois o desenvolvimento 2, que é no centro dessa curva, e aí no idoso ele vai declinando essa curva. E aí nós pegamos esse momento de pandemia, alguns idosos desprevenidos, já com a sua própria vulnerabilidade. E muitas pessoas, ou muitos familiares, não estavam preparados. E esse despreparo da sociedade faz com que gere medo, gere angústia, gere o conflito. E uma das minhas preocupações em tempos de pandemia é a saúde mental desse idoso. O que ele pode desenvolver nesse período, né? O distanciamento é uma das práticas na atualidade para que nós possamos prevenir. Mas o distanciamento não significa cortar os laços afetivos. Diferente disso, é preciso buscar essa comunicação ativa por meio de redes sociais, por meio de chamadas de vídeo, mostrar para o idoso que ele não está sozinho. A preocupação, a existência de falar para o idoso, você não pode sair lá fora, você não pode sair na rua, você tem que ficar no quarto. Não, ele pode ficar na casa dele livremente, só que existe aí todas as formações, olha, lavar as mãos, usar álcool e gel, o cuidado de quem vai
visitar o familiar que está com esse idoso, ao chegar da rua, tomar os cuidados preventivos para que esse idoso não venha aí desenvolver, né, ou ter uma infecção ou um contágio com o vírus. Como, por exemplo, aí a gente tem uma preocupação que nem todos têm um celular, né? Nós temos idosos vulneráveis, nós temos idosos que estão nas ILPIs, ou seja, nas instituições de longa permanência, e esse contato, o que fazer? Então, aproveito para deixar aqui para os cuidadores, para os profissionais da saúde, precisamos rever esses laços afetivos, essa correlação entre o profissional, o cuidador, independente da área de formação, e o idoso. Ele precisa do acolhimento. E esse acolhimento agora é de suma importância, porque diminuir esse estresse, essa tensão e esse medo. E justamente nesse sentido, professora, que gatilhos, a solidão, o medo, eles podem desencadear no comportamento de um idoso, sabendo que esse idoso também é vulnerável a outros problemas, né, de saúde, o próprio Alzheimer, como é a linha de pesquisa do doutorado da senhora. Temos também a questão ligada a problemas de pressão alta, problemas de diabetes e até uma incapacidade de locomoção. Que gatilhos a gente pode colocar que essa situação de isolamento gera numa pessoa idosa? Dentro de pesquisa, de estudos, de condicionamento, é preciso repensar as formas, refletir sobre quais as causas, fenômeno e essência que o levam a esse desgaste. Na verdade, os idosos que têm doenças crônicas, que são o maior grupo de risco, o medo, essa ansiedade que volta para eles, a doença veio para eliminar os idosos. Não é essa o questionamento, não é essa a proposta. O que nós estamos pedindo, solicitando, fique em casa, né? Faça o isolamento social, isso não quer dizer que fechou, que acabou os laços com outras pessoas. Nós podemos evidenciar isso de forma diferenciada. Nós podemos gravar vídeos, gravar áudio, mandar para esse idoso. Ah, mas ele não tem celular, mas alguém da família tem. Então, que esse familiar apresente aí para o seu idoso, para o seu pai, mãe, etc. e tal, mostrando para ele, olha, seu amigo mandou um abraço, seu amigo mandou um reforço positivo. Sim. Então, isso vai dar para esse nosso idoso uma conclusão, ou ele vai ter uma autoestima levantada, ele vai falar, nossa, alguém lembrou de mim nesse período. Porque o que está acontecendo agora? O medo da morte. Embora seja natural, né? Quando a gente trabalha com a questão da morte, a morte é natural, mas... É um dos tabus do envelhecimento, né, professora? É a gente pensar que estamos cada vez mais perto do fim, infelizmente. E quando você trata de uma questão que, para mim, assim, eu tenho buscado, em algumas literaturas, eu já escrevi alguns livros, né? E em um dos meus livros, que eu trabalho com uma escala de Vocal 100, que é a qualidade de vida do idoso e dos cuidadores, eu trabalho essa questão. Então, assim, é natural. Mas eu preciso trabalhar isso com as pessoas, eu preciso falar abertamente. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam quais são os papéis de ambos. E, nesse sentido, nós pensamos que quanto mais longe, quanto mais isolado esse idoso estiver, sem um contato, não físico, mas um contato por telefonema, um contato por carta, e aí você pede assim, professora, qual os gatilhos? Um dos gatilhos principais é eu mandar uma cartinha para o idoso. Ah, ele não sabe ler, mas alguém próximo dele pode fazer uma leitura. Então, assim, dando
falando frases, dando entrevistas de positividade nesse momento. Vejo que mesmo com a pandemia, não é um momento para o idoso achar que agora ele perdeu tudo e que é o tempo de seleção, né? Porque esse pensamento, são essas falas que eu tenho escutado, inclusive nesse tempo, eu tenho feito alguns atendimentos voluntários com idosos, exatamente para acalmar, para diminuir essa tensão e mostrar que se ele mantiver esse isolamento social, se ele mantiver todos os métodos preventivos divulgados pelo Ministério da Saúde, então nós vamos conseguir vencer. E vamos vencer e depois podemos cantar vitória aí e esse idoso dar continuidade, né? Sabendo que o Brasil está com um período de longevidade hoje muito, muito relevante para a nossa sociedade. Então, a pirâmide está invertendo. Então, uma carta, uma mensagem de tranquilidade, isso vai ajudar o idoso. E os estímulos que esses idosos eles podem ter também nesses dias são fundamentais, uma vez que é para a manutenção da saúde e do corpo, da mobilidade desse idoso e também voltado à parte cognitiva, à saúde mental. Como estimular, né, como melhorar a qualidade de vida de um idoso em casa, né, para que ele mesmo estando mais tempo parado ou sem circular pelas ruas, ele continue conseguindo viver e se desenvolver, não paralisar, né, a cognição dele, podendo trazer aí agravamentos da doença de Alzheimer ou até mesmo problemas de mobilidade por conta disso. Quais são as sugestões dos especialistas e também baseados aí nos estudos da senhora? A minha pesquisa de doutorado, que foi uma das pesquisas mais relevantes que nós tivemos, era avaliar o estresse do cuidador e do paciente com Alzheimer. Percebeu-se na pesquisa que o estresse do cuidador estava muito mais alterado e ele, ao cuidar desse idoso, ele o deixava estressado, ou seja, ele passava o estresse para esse idoso. Foi aplicado, e o idoso com doença de Alzheimer, em fase inicial e moderado. Então, foi aplicado um teste projetivo, que chama as pirâmides coloridas de Pfister. Esse idoso fez, né, durante a aplicação do teste, 3 pirâmides com coloridos. E dentro dessa coloração, a gente pôde observar qual era a sensação, o estímulo, essa cognição. Então, um dos processos aí para estimular, eu diria, gibi, revista, palavra cruzada, jogos. E assim, a gente tem algumas dicas que são necessárias com oficinas, né? Hoje eu sou professora responsável pela disciplina de desenvolvimento 3, que é do idoso e do envelhecimento, no Centro Universitário Unigran Capital, e a gente trabalha bastante com essas questões de levar os alunos para uma visita técnica, fazer com que os alunos desenvolvam com o idoso, né, nas instituições de longa permanência, um trabalho que pode deixar lá para ele. Então, assim, dica para a mãe, dica para o filho, dica para o irmão que está cuidando desse idoso. Cartolina, EVA, são materiais que eu posso montar jogo, eu posso criar estratégias de jogos para que eu possa estimular a memória desse idoso. As palavras cruzadas para o idoso que é alfabetizado é de suma importância. Isso ele leva tempo, ele leva horas, e isso vai desenvolver, então, hormônios, né? Isso vai poder contribuir com o pensamento desse idoso. Afastando dele esse medo, essa solidão, porque ao fazer um trabalho manual, ele também tem um desenvolvimento nas questões biopsicossocial. O biológico vai funcionar porque os meus hormônios estão funcionando, a questão psíquica vai funcionar porque eu tenho que pensar para eu
recortar, fazer, elaborar o material. E a questão social, alguém veio e trouxe um material para eu preparar. Então, isso vai fazer com que esse idoso sinta-se produtivo. E essa produção, depois ele mostra para todo mundo. Ele fala, olha o que eu fiz. E a gente vê isso, assim, com muita clareza. Então, é muito prazeroso quando nós ensinamos, quando nós mostramos, né? A pedagogia me dá esse aporte. Vamos elaborar materiais que esse idoso pode aproveitar. Então, são dicas, assim, muito simples, mas que vai fazer com que haja um estímulo nesse tempo de pandemia. E é interessante essa filosofia do manter-se em movimento. Eu imagino para vocês, pesquisadores, para quem atua diretamente com os idosos, como é que era trabalhar para estimular o movimento entre esse público, estimular que eles vivam outras possibilidades numa situação normal, antes da pandemia, e agora a gente tem que rever, né, essas estratégias para estimular que esse idoso, mesmo em casa, não fique parado, né, continue se desenvolvendo e sendo estimulado. Mas, né, em contrapartida dessas alternativas, até que a senhora apresentou para a gente, professora, a gente não pode esquecer também das notícias, porque às vezes os idosos ficam em casa, né, estão ali se protegendo e se isolando, e as notícias são as mais bombásticas possíveis, e eu acredito que isso, para o psicológico dele, também deva ser muito ruim. Tem como a gente medir esse consumo de informações? Muitos idosos já estão informatizados, outros ainda não, mas tem como controlar? É importante fazer esse controle também? Sim, eu fico muito orgulhosa com essa pergunta, com esse questionamento. Isso me traz algo necessário e algo que eu provei disso. Eu provo disso todos os dias, né? Junto com os idosos que eu atendo, e a gente fica pensando, vamos filtrar essa negatividade. E há uma falha em nós, porque saúde é um direito de todos, um dever do Estado. E nós estamos aqui, enquanto pessoas, para também motivar esses idosos. E como você disse, as notícias ruins chegam muito rápido. Sim. E aí, essa somatização, então, existe um processo que nós chamamos de psicossomática, né? Para quem gosta de leitura, Angerani é um autor que trabalha com a psicologia hospitalar, ele trabalha, é uma das áreas também em que eu atuo, e assim, a gente percebe, né, a somatização. Então, eu nem estou prestando atenção, mas saiu uma notícia ruim na televisão, por exemplo, no rádio, o que eu faço? Rapidamente, eu já somo ela. Eu introjeto essa notícia e fico pensando, nossa, mas eu sou diabética, mas eu sou hipertensa. Nossa, então quem morreu foi as pessoas que tinham essas doenças crônicas. Então a pessoa vai somando, e isso pode trazer um sentimento, uma depressão ou um estresse para esse idoso. Então, as minhas orientações são, os familiares que têm essas pessoas informatizados, ou mesmo que não seja, filtrar, buscar canais que até anunciam esses processos, mas que não sejam tão escancarados para que esse idoso tenha todo esse contato. Então, buscar canais que falam sobre música, né? Hoje está tendo muitas lives, e os idosos, incrível, incrível. A música faz muita diferença no idoso, principalmente o paciente com Alzheimer. E a gente pensa que não. O paciente com Alzheimer, sim, ele perde, né, a questão da memória, mas, isso é para um outro momento. Mas a música pode ajudar a estimular esse idoso. De preferência, que aí os familiares, os cuidadores, busquem música que essa pessoa gostava. Então, assim, o que ela gosta, no tempo de adolescência, no tempo da adultez, qual tipo de música que ele gostava? O que ele curtia? Então, quando a gente trabalha essas questões, a gente começa a filtrar essas notícias negativas e estimula ele
com coisas, com questões que são sensacionais. Para quem tem idosa mulher, busque sempre canais que falam de culinária, que fala de plantas, que fala de artesanato, e você vai, compra lá 1 metro de tecido, pega um tecido que já está ruim, coloca próximo desse idoso, não precisa você falar para ele, faz isso. Você coloca todos os apetrechos e deixa lá. Ela vai assistir esse programa, e ela vai também estar estimulada para fazer. Então, assim, você vai diminuir essa negatividade. Porque número de mortes, número de infectados, isso está levando os nossos idosos a um medo extremo. Ou seja, eles estão com uma carga de estresse alterada. E isso a gente percebe num atendimento que ele exterioriza isso. Ele coloca para fora todo esse sentido. Então, é importante que nós mudamos aí o foco dessa negatividade para algo mais positivo. E que seja aí algo que essa pessoa sempre gostou de fazer, ou foi um tipo de trabalho que ele desenvolveu durante a vida. Sim, professora, e uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora é a respeito das redes de apoio. Se esse idoso se sentir sozinho, não tiver com quem desabafar, quiser conversar, é importante que ele se abra também, né? Que ele desabafe, que ele consiga explicar o sentimento que está passando pela cabeça dele, o que está gerando preocupação, justamente para que isso não se torne uma doença. E onde buscar um apoio? É importante, de repente, contar com psicólogos nesse momento. A gente vê vários projetos na cidade propondo também fazer esse atendimento virtual com as pessoas idosas, o que é muito interessante, né? É uma população extremamente fragilizada. Então, assim, a gente tem as redes de apoio, sim. Tem para bairros mais distantes, né? Tem aí os CRAS, tem os CREAS, que são elementos, são instrumentos, eles utilizam todos esses processos para o atendimento do idoso, né? Em situação de risco, idoso em situação de risco. Então, assim, existem os instrumentos, digamos assim, que pode dar esse apoio, né? Algumas ONGs também. E nós temos hoje, por exemplo, na Unigran Capital, a gente faz esse atendimento via online, ou no Conselho Regional de Psicologia, também essas pessoas podem fazer esse contato, né? Os familiares podem fazer contato, qualquer situação que estiver, pode entrar em contato com a Unigran Capital, e a gente vai viabilizar uma forma de poder atender, mesmo que seja via online, mesmo que seja por redes sociais, a gente está aqui para dar apoio. E a Frente Parlamentar do Idoso também, né, conduzida aí na magnitude do deputado Renato Câmara, a gente sabe que nós, os membros, também estamos à disposição. Nós temos aqui no Centro Universitário Unigran Capital a professora mestre Edmeia Pacheco, bem conhecida em Campo Grande, né? E ela é coordenadora do curso de Educação Física. Ela passa exatamente esse conteúdo de exercício físico, como pode exercitar em casa, quais são os procedimentos. Então, nós, inclusive, essa semana que vem, faremos uma gravação de uma live, dando um curso para o cuidador de idoso e para os idosos. E vamos falar um pouquinho aí também, nesse período, sobre a nutrição, sobre a fisioterapia. Então, nós vamos fazer um apanhado de uma equipe multiprofissional. Como cuidar desse idoso nesses tempos? E como aliviar esse medo, esse sentimento, esse comportamento negativo em que os nossos idosos estão neste momento.
Muito legal, professora, justamente porque nós precisamos também cuidar desses idosos, dependem também do trabalho dessa rede, a Frente Parlamentar fazendo um bom trabalho também nesse sentido. E agora, puxando um pouquinho para o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, já que esse é o mote do Junho Prata, no momento de isolamento, eu acredito que os idosos também estejam mais vulneráveis a essa violência. E a violência, quando a gente quer especificar aqui, não é apenas a violência física, né? Pode ser moral, tem vários tipos de violência que podem aí ser proferidas contra a pessoa idosa. Como que a gente pode identificar alguns sinais de que os idosos sejam vítimas de violência e como até estimular com que eles denunciem, que eles consigam, né, irem até os órgãos aí, responsáveis, a polícia, ou procurar uma ajuda para evitar que ele seja vítima de violência? Dentro desses questionamentos, é de suma importância um olhar holístico. O que é um olhar holístico? É olhar no todo. Essa pessoa idosa, ela não é invisível. Ela é uma pessoa. E todos nós passaremos ou chegaremos a esse detalhe, né? Então, é uma visão que nós podemos detectar situações, talvez nós profissionais da área ou especialistas na área, podemos falar assim, é muito fácil avaliar, mas algumas dicas que a vizinhança, a pessoa que tem contato com esse idoso, porque essa violência pode ser gerada pelo próprio familiar, pelo próprio cuidador, ou por pessoas que estão próximas dessa pessoa. Então, um dos aspectos importantes para a gente avaliar essas questões é a falta de apetite ou a perda de peso. É um dos primeiros passos que a gente começa a observar. Então, assim, será que está tendo, ou será que neste momento essa pessoa não está tendo uma alimentação necessária? Se não estiver, a gente tem a assistência social. Então, é preciso. Mas eu não sei para onde ligar, eu não sei para onde falar. Hoje nós temos os postos de saúde, nós temos as UBS, nós temos saúde da família, pode fazer um comunicado para o enfermeiro, para o agente, para qualquer pessoa, sobre alimentação. Não tem alimentação, então vamos buscar meios para avaliar. Mas isso pode não ser pelo idoso não estar alimentando, mas ser uma violência de quem está próximo. E aí ele vai perdendo peso. Então, quem está próximo, comece a observar, por que ele está perdendo peso? Será que é uma doença? Será que ele está adoecido? Ou será que algum processo comportamental que não está alimentando corretamente? Então, isso é imprescindível que nós tenhamos esse olhar fixo nesse processo. O outro é a mudança de humor e comportamento, né? Bom, eu observo o seu João, a dona Maria, sempre eu vejo ele com um olhar triste. Às vezes ele pode estar sorrindo. Chegou alguma pessoa que é próximo dele, que cuida, ele, instantâneo, ele perde aquele humor. Então, isso já me desperta. Olha, vou começar a observar. Se teve mudança de humor, se teve uma alteração de comportamento, eu preciso investigar o que está acontecendo, né? Se esse idoso está sendo aí ou sofrendo um tipo de violência. Um outro processo é a higiene precária, né? É avaliar como está a higiene desse idoso, né? Então, vamos pensar nos odores, vamos pensar no tipo de roupa, vamos pensar no calçado. Então, assim, como que está a higiene desse idoso? Um detalhe bastante importante que a gente nunca visualiza isso, né? É raro. Unhas, né? Tamanho de unha. Unha suja. Então, isso é higiene precária. Muitas vezes, algumas doenças, né, como artrite, artrose, etc. e tal, ele perde a flexibilidade da mão, então ele não consegue cortar as unhas. E aí eu começo a observar isso.
E aí as pessoas não pensam por esse lado, né? O cabelo, como tá o cabelo, se tem lavado, se não, a gente já começa a observar que existe aí um tipo de violência. Outro detalhe importante, e esse é um dos que a gente consegue detectar com muita facilidade, são os hematomas e as machucaduras. Não é que às vezes bateu no idoso, mas a forma de pegar esse idoso, pegar com agressividade. Eles são mais sensíveis, né? A pele, né? A pele perde essa elasticidade. Então, qualquer movimento que eu faço tem vasos, né? É bem ramificado. E aí fica as marcas. E essas machucaduras, o idoso vai omitir para vocês, né? Ele vai omitir para nós. Eu bati o braço no guarda-roupa, eu bati o braço no sofá. Não é. Então, vamos observar. Talvez foi a pessoa que está cuidando, pegou com agressividade. Ou mesmo o companheiro. Né? A gente escuta muito casos desse e agora está uma preocupação. Porque como estamos em isolamento social, essas pessoas ficam muito mais tempo juntas. Né? O cônjuge. Então, é preciso avaliar. Isso tanto a mulher com o homem com a mulher, isso aí está imprescindível a gente começar a ter essa relevância no olhar. O que eu preciso visualizar? Como eu preciso visualizar essas machucaduras? Então, esse é um detalhe importantíssimo. E o idoso vai omitir para você. Porque ele tem medo de perder aquele espaço onde ele está. Se eu contar que meu filho me pega assim, se eu contar que meu marido me pega, onde que eu vou morar? Eu vou para um asilo, né? O pensamento é um asilo. Então, assim, eu vou ficar longe da minha família. Nem que eu fique aqui. Então, muitas vezes, ele aguenta essa violência, omitindo a situação. Outra questão que a gente não tem, assim, uma visibilidade, né? A gente nem liga para isso. Mas óculos quebrado, perna de óculos quebrado. Olha, parece algo banal, né? Banal, a gente nem percebe, a gente não fala, né? Mas geralmente na hora que produz uma violência, vamos pensar, não produz uma violência, que não é isso que a gente quer, né? Exato. As pessoas aparecem com óculos quebrados. Ou sem óculos, é uma pessoa que usa. E você fala, mas por que a senhora quebrou o óculos? Ela vai responder para você, eu caí, minha filha. Não existe isso. Então, assim, é preciso conhecer quais as formas dessa violência, né? A violência também pode estar aí no medo ou respeito exagerado pela pessoa que cuida. Filho, marido, etc e tal. Sabe, aquela pessoa que está conversando com você, aí chegou o cuidador e ela fala, não posso falar agora porque ele está aqui. Isso é um medo exagerado. Porque qualquer coisa que ele vai falar, essa pessoa vai agredir ele depois com falas. E aí gera uma violência psicológica. Então, o comportamento dele tende à introspecção. Eu não falo, porque é ela que está aqui, é ela que faz minha comida. Então, assim, se eu falar, ela vai me deixar com fome. Então, ele tem um medo exagerado, um respeito exagerado pela pessoa. Não é nem pelo gosto, não é nem pelo amor, não é nem pelo afeto, mas é pelo medo da violência que ele sofre por trás de todas essas cortinas, vamos pensar assim. Né? A violência psicológica, né? A gente não está falando, às vezes, nem de uma violência física. Infelizmente. Se você falar isso, depois eu não te dou isso. Então, assim, eu fico fazendo troca. Então, essa barganha, essa troca, esse procedimento faz com que essa pessoa assuste e comece a ter um respeito exagerado. Mas não é pelo próprio respeito, que seria a dignidade da pessoa humana, mas é por algo que ele está sofrendo. Vamos pensar um sofrimento latente, uma violência latente, aquela que eu não vejo algo, eu sinto algo, eu percebo algo. Então, isso são uma dos primordiais aí para a gente avaliar que essa pessoa está sofrendo violência.
Professora doutora Débora Teixeira da Cruz, batendo um papo com a gente super legal nesse mês de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, o mês do Junho Prata. Eu quero agradecer a sua participação com a gente mais uma vez, todos os esclarecimentos. E para a gente despedir aqui dessa entrevista, deixar os canais de denúncia, né, onde esse idoso ou familiares, amigos próximos podem denunciar casos e reportar justamente essa violência ou problemas envolvendo aí os idosos. Ótimo, Lívia. Eu acredito que esse é o ponto fundamental dessa nossa conversa, né? Eu gostaria que as vizinhanças, família, pessoas envolvidas fizessem-se uma denúncia. O Disque 100 é a nível Brasil. Ele funciona 24 horas, sábado, domingo, feriado. Então, a qualquer momento que a pessoa fizer uma ligação, é uma ligação gratuita. Entretanto, a pessoa precisa saber qual é o local, qual é a rua, o endereço dessa pessoa que está sofrendo essa violência, para que possa deslocar um profissional, né, para que ele possa ir lá e fazer a vistoria ou a fiscalização, ou dar o suporte para essa pessoa, tá? O outro também, se a pessoa não conseguir fazer a ligação no 100, né? Vamos fazer um Disque 190, é para a Polícia Militar. A polícia serve exatamente para proteger a sociedade, para proteger o ser humano. Então, também é uma ligação gratuita. Muitas vezes você não precisa nem falar seu nome, mas você precisa dar todas as dicas de onde encontrar essa pessoa que está sofrendo esse tipo de violência, tá? Deixo aqui também o número da Unigran Capital. Eu, como professora responsável aí pela disciplina e por trabalhar como idoso, faço isso com muito amor, né? Estarei também à disposição. 3389-3319, se caso alguém precisar dos nossos cuidados, de um bate-papo, de uma conversa, nós vamos estar aí, dando suporte para esse idoso. Tá certo, muito obrigada pela disponibilidade, obrigada pela entrevista, muito esclarecedora. Se você que está nos assistindo acompanha a TV Assembleia Legislativa, a Rádio Assembleia, também as nossas mídias sociais, compartilhe esse vídeo do YouTube com seus amigos, com seus familiares, leve esse tema adiante, porque, sem dúvida nenhuma, é super importante e faz parte aí de mais uma ação do Junho Prata da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, obrigada, professora. E o Perspectiva volta em uma próxima oportunidade com um novo especialista também para falar sobre a saúde dos idosos na campanha Junho Prata. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Obrigada, um beijo, obrigada pelo convite.